Olá, boa noite a toda a comunidade 247, começando aqui o programa Léo ao Quadrado, nessa quinta-feira, 13 de abril, 18 horas. Léo, tudo bem? Você está escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a luz. Boa noite, Léo, tudo bem? Tudo jóia, Léo. Boa noite, comunidade. Vamos compartilhar para aumentar o alcance e vamos lá, né? Vamos compartilhar e não vamos esquecer que hoje eu ganhei a minha 4ª estrelinha da semana, né? Esse é o ponto mais importante do Léo ao Quadrado de hoje. Obrigado aqui ao Fábio Antunes, a Eneida. Não, olha aqui isso aqui, você não sabe. Olha essa história aqui. Liz Brito, falem sobre esse assunto. Amigo de Moro no TRF4 decreta novamente a prisão ilegal de Tacla Duran e ele não poderá retornar ao Brasil. Essa notícia é escandalosa. É mais do que amigo de Moro, viu? Marcelo Auler está prestes a publicar uma notícia bombástica. Eu vou primeiro publicar a notícia aqui para você comentar, Léo, e na sequência eu trago a bomba do Marcelo Auler. Diga, Léo. Léo, olha, é uma situação que já era esperada, lógico, porque o TRF4 tem pessoas envolvidas no caso que o Tacla Duran está denunciando. Então, além da proteção, né, do programa de proteção de testemunhas, o Tacla Duran tem que ter, obviamente, e eu imagino que agora a gente vai conseguir isso, que é o caso subir direto para o STF. Não pode ter competência do TRF4, porque o TRF4 é parte, ele deixa de ser tribunal do caso e passa a ser parte. Mas, de uma certa forma, isso é bom, porque quanto mais... Uma coisa que é preciso admitir, Léo, juízes, desembargadores e ministros, eles não sabem muito de comunicação. Eles podem ter conhecimento jurídico, mas comunicação não. E a gente está vivendo uma situação em que eu vou pedir desculpas para falar um ditado, porque esse ditado todo mundo conhece, que é merda, quanto mais mexe, mais fede. Então, quanto mais eles tentarem usar a influência e a força para evitarem o caso Tacla Duran, mais eles vão despertar a curiosidade do povo. Afinal, o que está acontecendo? Quem é esse Tacla Duran? Então, de uma certa forma, eles estão se movimentando contra eles mesmos. O próprio Moro, tentando tirar o caso do STF, faz as pessoas perguntarem, olha, mas por quê? Então, que façam isso, que o Tacla Duran fique por lá. Obviamente, aqui no Brasil, ele seria um preso desse sistema até o processo sair do TRF4, que é o mais importante nesse momento. Léo, olha só, eu vou trazer agora aqui, deixa eu botar a gente no corte certinho aqui. Tem uma novidade no 247 que eu vou rodar para você aqui nesse instante, que eu até falei no Bom Dia, mas eu quero falar de novo aqui, ó. Vou dar o play aqui. TRF4 revalida a prisão de Tacla Duran, que cancela a viagem ao Brasil. Autor: Marcelo Auler. Marcelo Auler, 65 anos, é repórter desde... Vou parar aqui. Agora, nossas matérias elas têm conteúdo em áudio também. Acessibilidade, é importante. Mas eu só coloquei isso aqui, Léo, porque eu quero botar uma outra coisa que o Auler acabou de me mandar sobre esse caso. Vamos ver se a gente consegue rodar o áudio aqui. Acho que dá para rodar sim. Deixa eu ver se dá para baixar. Eu vou baixar e vou tentar rodar aqui nesse instante dentro do Léo ao Quadrado. Escuta aqui, Léo, o que vai rodar nesse instante. Ele está só com o áudio, ele não está aceitando. Vamos tentar compartilhar do WhatsApp aqui para ver se funciona. Espera aí, gente, calma. É um segundinho. Léo, escuta esse áudio. Alô? Boa tarde. Oi. Esse é o celular do Dr. João Eduardo Barreto Malucelli? Por quê? Bom dia, boa tarde. Meu nome é Marcelo Auler, eu sou jornalista do Rio de Janeiro. Oi, eu estou ligando para o senhor para saber se o senhor tem algum parentesco com o juiz Marcelo Malucelli. Sei. Mas de qual a finalidade, jornalista? É porque eu fiz uma matéria falando da decisão do juiz Marcelo Malucelli no caso do Tacla Duran, e alguns leitores me passaram que o senhor seria filho dele e trabalha no escritório da Sociedade Wolf Moro, Sociedade de Advogados, sócio da Rosângela e do Sérgio Fernando Moro. Sei. E eu estou querendo apenas confirmar o parentesco, se existe ou é apenas uma fake news que me passaram. Tá bom. Mas, senhor Marcelo, eu peço desculpas, mas agora eu não estou podendo falar. Nem dizer se você é parente do desembargador? Não. Não? Me abstenho de dizer.
Então é sinal de que tem algum parentesco. Eu posso deduzir isso, certamente. Não foi isso que eu falei, né, senhor Não, não Marcelo? foi isso que você falou. Eu estou dizendo que não foi. Não estou dizendo que você me falou que foi isso. Estou dizendo que eu posso deduzir que algo existe. Não, mas daí é o senhor que está dizendo, né? Tá bom, ok. Aí, Tá bom. dedução De é uma qualquer coisa forma, eu muito agradeço pessoal, a sua né? atenção. Você tem o meu celular aí, caso resolva esclarecer, eu agradeço o esclarecimento, tá bom? E como o senhor conseguiu meu celular, senhor Marcelo? No Cadastro Nacional de Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Ok? Ok. Ô, Léo. Ô, Léo, você já imaginou ele fazendo uma tese jurídica para negar o parentesco? Como é que vai ser engraçado isso? Eu me abstenho de dizer se eu sou filho do juiz que mandou prender o Tacla Duran. E ele trabalha, parece que mais do que trabalhar, Léo, no escritório do Moro, parece que ele é sócio. Né? Então, o juiz que manda prender o Tacla Duran é pai de um sócio do Moro e da Rosângela Moro, ao que tudo indica aí, de acordo com a apuração do grande repórter Marcelo Auler. O que você acha, Léo? Acho excelente, Léo. A história está vindo à tona e, olha, mais do que nunca, o caso Tacla Duran ele começa a se mostrar extremamente verdadeiro. Afinal de contas, esses advogados que, segundo Tacla Duran, estariam vendendo negociações, sentenças e extorquindo pessoas, estão completamente ligados aos desembargadores do TRF4, e aí o desembargador que cancela a prisão do Tacla Duran com medo do Tacla Duran chegar é pai de um dos advogados do escritório de advocacia que comercializa as sentenças. Olha que coisa interessantíssima. E nós vamos conseguir sim, Léo, a inabilitação do TRF4, que esse caso vai subir, provavelmente, para os tribunais superiores, porque não faz sentido a justiça brasileira continuar fazendo de conta que não está vendo o que está acontecendo, né, gente? Olha, como que seria possível o TRF4 julgar processos em que o próprio TRF4 é parte? Não faz sentido. Então, eu acho que agora esse desembargador já tem que entrar aí como réu nesse processo e esse treco tem que subir para o STF e está ficando cada vez mais divertido esse caso Tacla Duran. Me abstenho de dizer, né? Realmente é uma situação complicada. Léo, falando em Lava Jato, quero trazer aqui, deixa eu só agradecer aqui a Miriam, tá? Se não quis falar é porque que vergonha, né? Parece que né, esse negócio do judiciário no Paraná é muito estranho, é uma curriola, né? Uma panelinha, né? Ao que tudo indica, Léo. Mas só mudando para outro assunto... Olha, o Paulo Pimenta já tinha denunciado isso lá atrás. É verdade, é verdade. Deixa eu só trazer um outro tema de Lava Jato e já fazer aqui uma divulgação. Hoje, no Boa Noite 247, vamos ter uma entrevista com o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, absolvido de todas as acusações da Lava Jato. Passou muito tempo preso, Léo, e aí depois não tem mais nada de pé. Né? O Pezão disse assim, ó, sempre confiei na justiça, saímos da espetacularização da franquia da Lava Jato do Rio de Janeiro. Como devolver? Ele fala que resgatou sua dignidade, mas como devolver o tempo perdido ao Pezão, Léo? Não tem jeito, né, Léo? E o que nós tivemos principalmente durante a Lava Jato, foi uma mensagem exatamente para os políticos progressistas. Não tentem ser progressistas. Não estou falando que o Pezão seria necessariamente progressista, não, tá, gente? Mas é mais ou menos assim: todos aqueles que não forem aliados valiosos, como o Moro falou a respeito do Fernando Henrique, a gente ataca, bota na cadeia e vai destruindo politicamente. Então a intenção da Lava Jato era, sem dúvidas, deixar um Brasil apenas com políticos liberais, né? Seria bem difícil combater o liberalismo no Brasil depois que todos os progressistas estivessem presos, depois que todos aqueles em favor de um Brasil desenvolvido estivessem presos. E estava dando certo. A sorte nossa é que a gente conseguiu virar esse jogo. Agora, eu tenho certeza que a gente vai perceber, até por parte dos mais radicais, a gente vai perceber uma mudança na opinião, Léo, porque eu volto a dizer, enquanto eles achavam que o Moro estava cometendo irregularidades porque ele queria moralizar o Brasil, porque ele queria, né, prender os supostos corruptos, as pessoas tinham coragem de apoiar, só que agora é difícil, né, Léo? Porque o Moro estava fazendo isso para ganhar dinheiro, né, os escritórios ganhando muita grana. Então, como que vai ser possível a continuidade desse apoio por parte dos moralistas? Então, aos poucos, essa palhaçada está acabando, aos poucos as pessoas, né, as pessoas que foram destruídas pela Lava Jato
vão voltando, né, para a política, e vamos ver o que vai acontecer. Mas foram muitas. E outra coisa acontecendo, né, Léo? O Lula está por cima, né? Está por cima da carne seca, está bombando, não apenas no Brasil, mas mundialmente também. Então, o lavajatismo, na verdade, ele vai se enterrando, né? Porque, no fundo, ele se alimentava do brilho do então ex-presidente Lula e agora novamente presidente. Diga. O lavajatismo, Léo, ele é irmão siamês do bolsonarismo, só que é aquele siamês que tem somente um corpo, sabe? Então, ainda que existam duas cabeças, né? A cabeça lava-jato moralista que usa terno e a cabeça Bolsonaro, que são os radicais que falam palavrões, é o mesmo corpo. E esse corpo está doente agora, ele está realmente caindo. E a queda de um, inevitavelmente, leva ao outro. Então, são duas cabeças num corpo só. Na mitologia, poderíamos dizer que é um demônio da destruição do Brasil, mas ele está indo embora. É isso aí. Léo, deixa eu agradecer aqui. A Cristina está falando que meu áudio está baixo, mas de fato eu estou aqui numa configuração mais precária, sem microfone. Então, é o áudio do computador. Agradeço aqui a todo mundo. E o professor Zé Neto dizia: a Lava Jato é uma máfia, todos os envolvidos têm que ser processados e demitidos a bem do serviço público. Léo, agora falando de notícia boa, né? O presidente Lula empossou a ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS e fez um discurso revolucionário, né? Quem fala isso é um dos principais analistas geopolíticos da Índia, o nome dele é S.L. Kantan. Ele fala: isso ficará na história, assim como o discurso Eu Tenho um Sonho, do Martin Luther King Jr. O Lula basicamente defendeu que o comércio seja feito fora do dólar. Quem disse que tem que ser o dólar, Léo? Por que tem que ser o dólar? E o Lula botou o dedo na ferida. Diga lá. É importante dizer, Léo, que o início da confusão do Brasil com os Estados Unidos, dentre outras coisas, ele teve também esse momento em que a Dilma fez essa proposta. Me parece que por volta de 2014, 2015, não lembro exatamente quando, mas a Dilma já tinha essa ideia, quando presidenta, de fazer negócio no BRICS sem a intermediação do dólar, e de lá para cá as intervenções, os ataques dos Estados Unidos, eles se intensificaram cada vez mais. Foram dois movimentos lá atrás, né? Essa questão do dólar e também aquele conflito diplomático com Israel pelo não apoio à política genocida de Israel. Mas, de qualquer forma, o que nós temos agora é uma situação completamente virada, né? Porque os Estados Unidos, eles não são os únicos capazes de estender a mão tecnológica, estender oportunidades, né, desenvolver os países. Hoje nós temos a China com um potencial muito grande, e assim como os Estados Unidos precisam de países para substituir a China como destino de investimentos e fornecedor de manufaturados, que agora tudo está sendo fabricado na China, a China também precisa de países para substituírem o consumo dos Estados Unidos. E o Brasil, ele entra, obviamente, aí no meio, recebendo o benefício dos dois. Então, nós estamos vivendo o melhor dos mundos agora. E o Lula, com certeza, ele teve, né, essa sorte, e nós tivemos essa sorte de termos o Lula para fazer esse discurso desse momento de virada, que é um discurso de momento de virada no mundo inteiro, Léo. É o fim, é a declaração do fim do mundo unipolar americano, daquele mundo do Império Americano. Acabou. Agora não tem jeito mais. A influência dos Estados Unidos, ela não é nem mais hegemônica na América Latina. Então, a coisa mudou. A coisa mudou, Léo, mas assim, a gente sempre fica com um certo medo, né? Porque a capacidade de reação do Império é muito grande. E algumas pessoas começam a dizer: será que o presidente Lula não está adotando uma posição de muito risco? Será que não há o risco de um novo golpe a partir dessas declarações? Ou Lula também não tem mais nada a perder, já foi preso, já foi humilhado, já mostrou que deu a volta por cima e agora vai para o tudo ou nada? Como é que você vê a capacidade de reação do imperialismo, Léo? Olha, Léo, são dois pontos que a gente precisa considerar. Um deles é que juntos somos mais fortes, então fica mais difícil para os Estados Unidos prejudicarem o Brasil com a China do lado do Brasil. Hoje estamos mais preparados. Nós tomamos muito couro, e durante esse tempo que tomamos muito couro, nós temos aí, né, um serviço de inteligência que sabe das intervenções internacionais, nós temos a Suprema Corte que sabe o que está acontecendo, todo brasileiro sabe que o que vem das plataformas pode não ser confiável, ainda que eles façam questão de acreditar, porque acabam complementando aquilo que ele já quer acreditar, mas todo mundo tem aquela pulga atrás da orelha. Lá atrás era o contrário, nossa Suprema Corte não sabia de nada,
estava totalmente acovardada. Nós tínhamos empresários que acreditavam realmente nessa parceria unilateral com os Estados Unidos. Muitos deles quebraram, alguns se suicidaram e outros estão aí em dificuldade. Então, hoje nós não temos mais as condições para o golpe como tínhamos antes. E eu digo mais, essa parceria com a China, ela nos traz até uma certa proteção, né, que é aquilo que comentamos, me parece que na terça-feira. Olha, se a China tem investimentos aqui, fica mais difícil, né, para os Estados Unidos simplesmente intervirem no Brasil, sendo que a China vai perder dinheiro com isso. Mas o interessante é que o Lula, ele não está numa, digamos que, numa postura anti-Estados Unidos. Ele está numa postura neutra, da mesma forma que ele faz um discurso de parceria e desenvolvimento junto com o BRICS, ele faz um discurso de parceria e desenvolvimento junto com os Estados Unidos, o que é uma coisa completamente diferente daqueles países que simplesmente, não, o Brasil da época Bolsonaro, aquele Brasil que atacava a China, mas se posicionava sempre ao lado dos Estados Unidos. Não, o Brasil agora é um país neutro nesse sentido. Então não tem porquê a gente esperar uma retaliação dos Estados Unidos, porque na verdade a gente está sendo disputado, porque eles perceberam que, olha, tudo bem, não é um país nuclear, né? E eu volto a dizer, isso é uma questão também que deve ser levada em conta, que nós temos uma certa tecnologia nuclear, porque temos a produção de energia elétrica a partir de energia nuclear. Então, não significa que é um pulo para sermos potência nuclear. Então, para os Estados Unidos incentivarem o Brasil nesse sentido, é melhor que eles não comecem a engraçar novamente, porque agora a gente sabe muito bem o jogo deles, né? Eu poderia até parafrasear aqui o Renato Russo, que em Geração Coca-Cola falou de uma forma muito clara que pelo menos eles, naquele momento, eles sabiam exatamente o que os Estados Unidos faziam, porque desde criança nós comemos lixo comercial e industrial. Mas agora chegou nossa vez, nós vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. E esse Brasil hoje é realmente o filho da revolução. A gente pode não ser a geração Coca-Cola daquela época, mas somos uma geração hoje que sabe o que está acontecendo. Não somos mais aquele país extremamente inocente que em 2014 achava que estava lutando contra a corrupção, estava lutando pela melhoria do Brasil, destruindo nossa indústria e derrubando uma presidenta eleita pelo povo. Muito bom, Léo. Muito boa referência à Legião Urbana, realmente, assim, dos bons e velhos tempos, né? Júlio Beraldo está dizendo, e a Rota da Seda? O Brasil não aderiu formalmente ainda. Júlio, eu acho que esse anúncio, se vier a ocorrer, e acho que vai ocorrer, vai acontecer amanhã no encontro do presidente Lula com o presidente Xi, que é o grande momento dessa viagem do Lula à China. Léo, e aí eu quero colocar um dos jornalistas brasileiros mais alinhados com o chamado imperialismo, é o William Wack, que é o âncora lá da CNN. E o que disse o William Wack? Ele disse que Lula está ao lado de Rússia e China contra a ordem atual. De fato, o Lula está contra o imperialismo. Poucas pessoas sabem, Léo, mas o Brasil, ou poucas pessoas debatem o tema do imperialismo. O Brasil é um país subjugado, oprimido pelo chamado imperialismo. Então, é absolutamente natural que um presidente do Brasil que queira a libertação do país se coloque contra a ordem atual. Pode ser que isso tenha consequências. O Lula foi preso pelo imperialismo no Brasil, o Sérgio Moro foi um instrumento do imperialismo para prender o Lula, os juízes do TRF4 foram instrumentos do imperialismo para manter o Lula preso, a Rede Globo é um instrumento do imperialismo no Brasil para manter as pessoas alienadas e desinformadas, e assim por diante. E o William Vac está constatando, o Lula está contra a ordem atual. O que você diria dessa colocação do jornalista da CNN, Léo? Com áudio, Léo, por favor, com áudio. Uai, você fechou seu microfone aí, Léo. Espera aí que ele vai conseguir. O que aconteceu, Léo? Será que eu fechei por aqui? Por aqui não foi. Deu um problema na conexão do Léo. Estou conversando na dele ou na minha aqui. Não, a minha está tudo bem. Enquanto isso, eu vou colocar... Olha que interessante, né? Como essa notícia está repercutindo. Deixa eu botar rapidinho aqui. O Léo vai estar entrando por outra conexão agora. Léo, e aí, tudo bem? Oi, Léo. Voltou o áudio? O Império te derrubou, Léo? O Império contra-ataca, né, Léo? E aí aproveito porque o Rafael Calegari pergunta assim, vocês acham que o imperialismo pode derrubar Lula novamente? Acho que não, Léo. Né? E voltando lá para o assunto do William Wack e essa questão aí da ordem, né? É preciso questionar se essa ordem é correta, né? Porque
durante um determinado momento na Alemanha, a ordem foi o nazismo. Então, a gente precisa olhar para o mundo e pensar se ainda faz sentido uma ordem em que alguns países desfrutam de todos os benefícios do globo, enquanto a maioria da população vive na fome, porque alguns países usam principalmente o poderio militar para controlarem os recursos naturais, os recursos minerais. Então, eu não sei se a gente deveria defender essa ordem, porque, afinal de contas, nessa ordem nós temos pessoas se matando em guerras, nessa ordem nós temos pessoas morrendo de fome, nessa ordem nós temos racismo, nessa ordem nós temos exploração infantil, trabalho infantil, destruição ambiental. Então eu não sei o que o William Wack está querendo dizer quando ele fala essa ordem, porque essa ordem é uma ordem que não respeita sequer os direitos humanos. Se o Lula está contra essa ordem, ele está bem. Mas eu acho que nesse artigo ele só constatou, né? Ele constatou. Então, o Lula é um adversário do imperialismo. E daí que a pergunta do Rafael Calegari se torna absolutamente pertinente. As pessoas precisam saber a história, né, Léo? Getúlio Vargas foi assassinado pelo imperialismo ou suicidado pelo imperialismo. O golpe de 64 aconteceu pelo imperialismo. Muitas pessoas foram presas, mortas, torturadas no Brasil em razão do imperialismo. Lula foi preso pelo imperialismo. Dilma foi derrubada pelo imperialismo. E agora é como se fosse uma grande virada na ordem mundial. Mas dá um certo frio na barriga, né? Porque o imperialismo já fez muita coisa aqui no Brasil também, né, Léo? A gente está numa situação, e eu entendo o que o Rafael está dizendo, porque é quase uma declaração de guerra, apesar de que não é uma declaração de guerra, mas é uma declaração de insubordinação a uma regra não colocada de forma explícita, né? Mas colocada de forma, pelo menos, unilateral pelos Estados Unidos, que é essa questão da submissão, essa questão de sermos quintal dos Estados Unidos. Então, no momento que o Brasil quer protagonizar uma união de países da América do Sul, o Brasil quer protagonizar também o crescimento dos BRICS, obviamente o Brasil se torna um país que está enfrentando os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente precisa pensar será que hoje, depois de tão baqueado por tanta palhaçada, os Estados Unidos conseguiriam fazer qualquer coisa contra o Brasil? Porque nós temos, Léo, é preciso fazer essa análise de uma forma muito profunda. Eles possuem uma facilidade muito grande de destruírem determinados países que eles já conseguiram cancelar na cabeça da sociedade mundial, como, por exemplo, a Rússia, né, que eu me lembro quando uma pessoa falou comigo que os russos tentavam trabalhar no Brasil e os colegas brasileiros dos russos simplesmente atrapalhavam eles de todas as formas, porque se ouvia falar que os russos eram todos do mal. Então, a China também, nós temos esse cancelamento mundial da China, do comunismo e assim por diante. Então, isso está no inconsciente dessa sociedade, dessa época. Agora, o que eles vão fazer para prejudicar diretamente o Brasil, que é um país cristão, ou seja, não dá para usar a religião para prejudicar o Brasil. Lógico, gente, eu não estou falando que o Brasil é oficialmente cristão, mas de maioria cristã. Esse Brasil não pode ser atacado por fins religiosos, não dá para desumanizar a terra do futebol, não dá. Então, qualquer intervenção, ela vai ter que ser híbrida, não convencional, como a gente está vendo esses acontecimentos das escolas. Mas hoje nós temos um poder executivo muito mais fino para lidar com essa situação do que antes. Então, podemos dizer que hoje, aquilo que o Coribico afirmou lá, me parece que em 2009, que apenas os Estados Unidos tinham real conhecimento a respeito dessa questão das guerras híbridas, hoje a situação é diferente. Hoje o mundo já sabe das guerras híbridas, hoje o mundo vai criticar os Estados Unidos se eles intensificarem demais as guerras híbridas no Brasil, e quanto mais eles tentarem prejudicar o país que não é cancelado por ninguém, vamos dizer assim, né? Porque se é um país árabe, são terroristas. Olha, é um país que é comunista. Não, são comunistas. Como que eles vão conseguir prejudicar o Brasil? O Brasil não é um país para ser embargado. Não dá para embargar um dos maiores produtores de alimentos do mundo, um dos maiores consumidores do mundo. Então, nós podemos não ter as armas nucleares dos Estados Unidos, mas a gente tem uma coisa muito semelhante a eles, que tudo bem, 2/3 da população
dos Estados Unidos, mas é uma população consumidora muito grande, e essa população consumidora, ela interessa não apenas, Léo, aos vendedores diretos para a população, mas principalmente aqueles países que produzem insumos e que produzem, por exemplo, medicamentos que o próprio SUS compra. Você já parou para pensar um conflito com o Brasil e o Brasil para de comprar determinados medicamentos ou vacinas de laboratórios de capital estadunidense? Então a gente não tem uma possibilidade hoje de dar sequência naquilo que lá em 2013, 2014 chamavam de teoria da conspiração, mas hoje todo mundo sabe que são interferências internacionais. Léo, a gente tem alguns minutinhos, olha que coisa legal aqui, ó. Nem a Globo consegue mais esconder, né? Bom, a gente trouxe o áudio do Marcelo Auler, então tá aqui. Desembargador que mandou prender Tacla Duran é pai do sócio do Moro, né? Isso aí realmente é um escândalo de grandes proporções, devia dar cassação do Moro, CNJ para o desembargador e tudo mais, né? Antes vou ler o comentário aqui do Rafael Calegari. Se Trump voltar, dirá que o Brasil está ficando comunista. Nem o Globo consegue mais esconder a notícia. Então a mesma notícia que está na nossa manchete está no jornal O Globo. Desembargador que mandou prender Tacla Duran é pai de sócio de Moro. Nem a Globo protege mais a chamada gangue de Curitiba, Léo. Léo, daqui quantos dias que a gente vai estar pautando a Globo, né? Porque ultimamente a Globo tem se espelhado muito no 247, isso é muito interessante, e eu posso dizer que foi a investigação do Auler, obviamente, que fez, né, que produziu essa matéria na Globo, e a coisa é muito, mas muito interessante, porque o próprio poder da comunicação, ele percebe que não dá mais para continuar tentando esconder o caso Tacla Duran. É melhor você fazer de conta que lá atrás você não apoiava o Moro do que ficar agora tentando esconder, achando que isso vai resolver o problema. Porque, olha, tudo bem, a sujeira debaixo do tapete já é uma coisa feia, mas continuar sujando é pior ainda. Parabéns ao Marcelo Auler, né? Parabéns ao Marcelo Auler. Isso aí. Parabéns ao Marcelo Auler. Ô, Léo, e o medo, né? O medo que o Tacla Duran desperta, porque olha que interessante, ele estava vindo ao Brasil, ia depor, cancelou a viagem porque seria preso por ordem de um só. Você vê que olha a o ideia. Escândalo, cara. O Tacla Duran seria preso pelo pai do sócio do Sérgio Moro. Por que o Tacla Duran assusta tanto o Moro? Porque ele tem a prova de que ele foi vítima de extorsão. Cobraram 5 milhões para que ele não fosse preso. Né? É a desmoralização do Moro, Léo. É a desmoralização da Lava Jato. A Lava Jato vendia proteção. É isso que o Tacla Duran comprova. Aí, na hora que ele vem pisar no Brasil, o Moro tem um sócio cujo pai é juiz que manda prender o Tacla Duran. Quer dizer, porra, eu acho que alguém tem que ir para cima dessa gangue de Curitiba, né, Léo? Realmente tá ficando... Ou essa máfia vai dominar o Brasil, né? Diga. Não domina não, Léo. Agora a situação tá bem diferente. E olha que coisa interessantíssima. O Tacla Duran, ele poderia ter sido preso, ele poderia chegar primeiro e o desembargador daria a decisão depois, mas não, ele quer manter o cara distante. Você se lembra, Léo, eu trouxe essa teoria, né, que eu imagino que, obviamente, essa versão ideológica, não sei como dizer, que o Moro deu prazo para o Lula. O Moro poderia ter feito escândalo com o Lula, mandava prender, né, imediatamente e tal, mas ele deu prazo para o Lula se apresentar, porque ele queria que o Lula fugisse para acabar com a história política do Lula. Na realidade, a prisão do Lula, naquelas circunstâncias, eles sabiam que ia ser uma coisa favorável politicamente para o Lula. Como foi? Depois eles desesperaram para não deixar o Lula sair mais, mas o que eles queriam era anulação política do Lula, colocando o Lula, por exemplo, ou dentro de uma embaixada ou refugiado em outro país. Refugiado não, né? Exilado. Mas nessas condições que temos agora, a questão do Tacla Duran, a gente percebe que o que eles querem realmente é silenciar e distanciar as pessoas que possuem informação. Porque se fosse só prender, ele, obviamente, poderia ter esperado o Tacla Duran chegar, né? Então ele quer tirar realmente o cara, né, da possibilidade de depor, e nessa condição aí, Léo, subiu uma instância, chegou no próximo recurso, acabou. O TRF4 perde completamente as condições de mandar prender. Então a gente pode ter a reversão dessa decisão até mesmo antes da viagem do Tacla Duran. Punição para a quadrilha, diz a Giovana. Vamos para o boa noite. E 7 horas vamos ter aqui o interessantíssimo Luiz Fernando Pezão. Diga, Léo. Tem uma reflexão que a gente precisa fazer. Se o Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo contra o Tacla Duran, qual que é a justificativa para um desembargador
da segunda instância anular a decisão que revogou a prisão, sendo que o processo foi suspenso, né? A gente precisa refletir sobre isso. Exatamente. Mas vamos para o boa noite, Léo. Obrigado mais uma vez. Amanhã tem a Quinta Estrelinha. Abração. Tchau, tchau.